Então, muito bem, galera. Estamos com mais uma aula de física, né? Lembrando que ainda está trabalhando a dinâmica e as forças, na verdade, porque é ela que provoca a variação da velocidade e, portanto, ela faz com que o corpo, no estado de inércia, que está em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, ele possa, em repouso, entrar em movimento e, em movimento retilíneo uniforme, variar sua velocidade, aumentando ou diminuindo. A causa dessa variação e mudança no sistema de inércia do corpo é a força, ela que causa isso, ok? Então vamos lá. Já vimos que a aceleração ela tem a mesma direção e sentido da força resultante. Sempre temos forças aplicadas. Inclusive, a aula de hoje não falar sobre a massa e peso. Essa força-peso, a força gravitacional do planeta, está sempre presente. Ela pode ser anulada por uma força de apoio, né? Nós vamos ver as variações do peso e a medida de massa. Às vezes pega massa, será que é só aquela medida lá em Paris mesmo, que tem um peso, entre aspas, né, guardado lá para fazer uma comparação? Será que é aquilo que é a medida de massa? Então vamos ver a relação de massa e peso. A gente sabe que, olha aí, será que é a mesma coisa? Porque a gente fala assim, o meu peso vai lá na balança e fala em quilograma. Peso é medida em quilograma, medida em Newton, é uma medida que nós temos aí em Newton. Aí nós teríamos uma enquete, qual é o seu peso? Foi perguntado para as pessoas, aí na verdade. Então, pessoal, olha bem, foi perguntado para as pessoas o que achava do peso, né? Foi feita uma entrevista e tal. E as pessoas, não, o meu peso é esse, meu peso é aquele, falando, explicando no dia a dia. Mas normalmente no cotidiano, conforme a entrevista que foi pedido e feito com pessoas, as pessoas falavam que o peso, na verdade, dando em quilograma. Não, o meu peso, um é 51 quilogramas, outro era 68 quilogramas, né? Outro era 100 quilogramas, eu sou 115 quilogramas, isso não é peso. Isso é a nossa massa, a quantidade de matéria que nós temos. Então, na verdade, o que seria o peso? E aí, no dia a dia, a gente confunde massa e peso. Vamos lá, então? Olha bem, os conceitos de massa e peso já foram vistos, né? Várias vezes em sessões anteriores, mas agora vamos ver como essas duas grandezas são muito importantes no estudo da mecânica e da física de um modo geral. Vamos analisá-las aqui um pouco mais detalhadamente, tá? São duas grandezas, lembrando que massa é uma grandeza escalar, mas é uma grandeza, e peso é uma grandeza vetorial. A massa é a quantidade de matéria de um corpo, né? Mas na física a gente faz uma relação da massa do corpo com a força e a aceleração que ela adquire, né? E quimicamente fala que é quanto de matéria, quantos átomos tem, dos átomos vira molécula, de molécula vai porções do corpo e tal. Isso é que é massa quimicamente falando. Fisicamente, é a relação da força com a aceleração. E o peso é uma força devido à atração gravitacional do planeta Terra, né? Claro, de outros planetas também, a Lua também tem, o Sol tem. Aqui, ó, foi feito um vestibular antigo, né? Porque era vestibular e não era nem Enem. Leia atentamente os quadrinhos a seguir. Jim Davis, né? Que desenha e escreve as historinhas do Garfield, né? Você está muito gordo. Aí o Garfield não fala, mas está sempre pensando como se fosse gente, né? Estou ouvindo. Quero que você perca peso, ouviu bem? Como nas nossas entrevistas, perguntando para muitas pessoas no dia a dia, aí ele falou, ei, onde vai? Aí ele pensando, a um planeta cuja gravidade seja menor. Porque, na verdade, o peso é a relação da força gravitacional. É a gravidade. A Lua, por exemplo, não é um planeta, mas a Lua tem uma gravidade de 1,6. A Terra é 9,8. Gravidade menor, peso menor. Porque a massa não muda. Então, a solução pensada pelo gato Garfield, para atender a ordem recebida de perder o peso, que ele não quer deixar de comer, gosta de uma lasanha e muito, né? Recebida pelo dono, está fisicamente correta? Sim, vamos ver aqui agora. O peso é a força da gravidade, dada pelo produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade do planeta. Ou do satélite, no caso a Lua, satélite artificial, né? Ó, natural. Artificial são os que nós colocamos de comunicação.
A Lua é um satélite natural. No caso, se Garfield fosse para um planeta com menor aceleração da gravidade, a sua massa não mudaria, que é a quantidade de matéria que ele tem. Continuaria gordo, né, como está dizendo ali, pois é a mesma em qualquer lugar, mas o peso de fato diminuiria porque a gravidade teria uma aceleração menor, porque a força gravitacional era menor. Então, fisicamente, o Garfield está totalmente correto, né? E no dia a dia, nós falamos de perder peso. Vocês já viram muito, falando, por exemplo, de nutricionista, até as pessoas falam, vou perder peso. Automaticamente, estando na Terra, perder peso é perder massa, porque o seu peso depende da aceleração gravitacional. Como ela não muda, se você muda a massa, você muda o peso. Não está errado, tá? Mas a maneira como se fala dá a ideia de que peso e massa é a mesma coisa. Na verdade, você foi perder a massa. Tem gente que fala assim, eu quero ficar com o mesmo peso, só que eu quero trocar a quantidade. Eu, por exemplo, tenho uma quantidade de gordura localizada em todos os pontos do corpo, troco por massa muscular. E aí eu continuo com a mesma massa, o mesmo peso, né? Mas trocando a gordura pela massa muscular. É o caso do boxe, né? Principalmente pessoas que lutam aí, eles mantêm a mesma massa, o mesmo peso, só que não com gordura, né? Porque precisa de estar lá e praticar o esporte, transformando em massa muscular. E as atividades de esporte, no geral, têm a tendência de transformar a gordura em massa muscular. Não quer dizer que você tenha que perder peso, né? Tem que perder massa. Você pode continuar com a mesma massa. No meu caso, é importante que perca massa mesmo. Diminua o peso, porque diminuindo a massa diminui o peso, porque eu estou sobrepeso, né? Vamos lá, então? Lembrando aí que, então, no dia a dia a gente fala, e essa é a diferença fisicamente falando. Se o exercício é de física, você não pode confundir massa com peso. Massa. Como já sabemos, a massa de um corpo é uma grandeza escalar. Não importa se a pessoa está deitada, está em pé, está sentada, né? Está num plano inclinado, vai ser sempre ali com a mesma massa. Definida pela relação força sobre aceleração. Então a massa, como é que você define? Aplica uma força, mede a variação de velocidade, que te dá aceleração, e descobre a massa. Na verdade, fisicamente falando, essa é a maneira de você encontrar a massa de um corpo. Então precisa, no mínimo, aí, de um laboratório, né? F é um módulo da força que atua no corpo e a aceleração que esta força produz naquele corpo. Aí sim você tem a massa ali daquele corpo, medida fisicamente falando, tá? Lembre-se também de que a massa pode ser considerada como uma medida do conceito de inércia. No conceito de inércia, o corpo tem a dificuldade de modificar seu movimento. Quem que consegue modificar o movimento desse corpo? A força. E com a força, aparece nele uma variação de velocidade. Aí ele sai do estado de inércia, variando sua velocidade. E se varia a velocidade, nós temos uma aceleração. Então, assim, se a massa de um corpo é pequena, ele apresenta pequena inércia. De modo que mesmo forças pequenas podem produzir alterações apreciáveis no seu movimento, tá? E o peso? O peso de um corpo foi definido como a força com que o planeta Terra atrai os corpos que estão em volta dele. Inclusive até a Lua, né? O Sol. Claro, quanto maior o corpo e mais longe, essa força-peso aí depende muito da aceleração que o corpo vai adquirir em ser atraído, né? Porque a força sempre é igual. Como o peso é uma força, é evidente que se trata de uma grandeza vetorial. Então depende, né? Está apontando vertical, sentido para o centro da Terra. Então tá aí o peso de um corpo, ó, né? Força, peso, vertical para baixo. Então nós temos a força-peso com as características, sempre vertical e para baixo. O que é ir para baixo? É ir em direção ao centro da Terra, né? Então, isso que é ir para baixo, cair. Então, na verdade, essa é a relação que nós temos aí da força-peso. Então, olha bem,
Se um corpo de massa m for abandonado de uma certa altura sobre a superfície da Terra, ele cairá devido à ação do seu peso, o próprio peso dele. O peso dele é o peso que é a força do planeta Terra sobre ele, né? Tá? Então, olha bem, essas folhas, elas estão caindo aí da árvore, né? Por quê? Tem uma força-peso puxando todas elas para baixo. Enquanto tiver uma força no galho mantendo ela, assim que essa força é menor que a força-peso, a folha desprende do galho e começa a cair, né? Então, P, a única força que estiver atuando no corpo, o corpo vai adquirir a aceleração da gravidade. Se tiver outras forças, nós precisamos analisar qual é a aceleração. Pode diminuir essa aceleração da gravidade for uma força contrária, né? Certo? Mas se for a única força, é a aceleração da gravidade. Podemos, então, dizer o quê? Que o peso de um corpo é uma força que imprime a este corpo uma aceleração g. Pela segunda lei de Newton, o que é que nós temos mesmo? F é igual a m vezes a. Então, P é igual a m vezes g, né? Onde P é a força a peso, se tiver só ela é a força resultante, a massa continua, que é do corpo, e a aceleração do corpo. Só que essa aceleração é da gravidade, então trocou pelo G, certo? Onde, então, nós temos aqui a força peso, que é o P, né? O M é a massa e o G a aceleração da gravidade, claro. Porque nesse caso não tem outras forças agindo ali, tá bom? Com gravidade, nós temos o seguinte, ó. O corpo tende a ir para baixo, no sentido ao centro da Terra, tende a cair. Mas podemos também ter um momento sem gravidade, né? Nós temos a força peso vertical para baixo. E se não tiver gravidade? Sem gravidade, sem força peso. Os astronautas aí, ó, né? Então o que que acontece? Estão flutuando, até as frutas aí, ó. Nós temos frutas, né? As pessoas, e todos eles flutuando. Quer dizer, não há uma força puxando para sentido nenhum. Não tem gravidade, não tem força gravitacional. Nós sabemos que, pessoal, no espaço é possível, com a câmera, no caso, as nossas estações orbitais, né? Eliminar a gravidade. Então, quando elimina a gravidade, você não tem força puxando para lado nenhum, então você fica flutuando, não tem força te levando para lugar nenhum. Ali sim, nós podemos dizer que a força resultante é zero, né? E que nesse momento não tem força, então não tem aceleração. Não tendo força nem aceleração. Mas é possível adquirir aceleração? É, mas não da gravidade. Você deu um tapa ali na fruta, ela vai adquirir velocidade e variar a velocidade. Vai ter uma aceleração devido à força da sua mão, mas não é força-peso, não é aceleração da gravidade. Ok? Vamos lá então? Variações do peso. Na equação P igual a mg, nós sabemos que o valor de m é constante. A massa de um corpo só perde a massa se você arrancar pedaço desse corpo, claro, né? Entretanto, verifica-se que a aceleração da gravidade sofre variações quando nos deslocamos de um lugar para outro sobre a superfície do planeta. Então, pessoal, a gravidade, quando a gente fala na superfície, ela tem o mesmo valor, e isso é uma maneira da gente estudar física de uma maneira muito simples, só para facilitar. Mas como a Terra não é esférica, ela não é uma esfera, ela é um oval, podemos dizer assim, né? Ela é achatada nos polos. Então, na verdade, o planeta Terra não é redondinho, redondinho. E também nós temos as montanhas aqui. Se você mudar a distância em relação ao centro, você muda também o valor da força gravitacional, que ela depende do centro, tá? Então, vamos ver lá agora o que acontece. Olha bem, nas proximidades dos polos da Terra, o valor de G é maior, certo? Na proximidade do Equador, né? Então, se estiver nos polos, e o valor de G em relação aos polos, né? Então, você sabe que a gravidade depende. Qualquer ponto na proximidade da superfície da Terra, se você considerar esférico, como está no nosso desenho aqui,
o corpo cai com uma aceleração que é praticamente igual, praticamente 9,8, porque a gente muda, o equador é maior do que os polos. A diferença é pequena, de 9,70 e pouco a 9,80 e alguma coisinha. Mas existe uma diferença pequena, né? Então, a aceleração da gravidade, ela muda. E muda com a altitude também, tá? Ela tem diferença, né? Com a distância do centro da Terra, tá bom? Entretanto, se o corpo fosse abandonado de uma certa altura sobre a superfície da Lua, ele cairia com uma aceleração cerca de 6 vezes menor do que esse valor. Então, aproximadamente lá na Lua, como o nosso é aproximadamente 9,8, nós temos a Lua com 1,6 metros por segundo ao quadrado. É importante o seguinte, segundo as nossas pesquisas, né, que nós temos, o trabalho é o seguinte, na Lua tem uma aceleração da gravidade menor, mas, então pessoal, dá uma olhadinha aqui, é menor um pouco, né, na Lua, mas não tem atmosfera, tá? Essa é a questão, não confundir Lua com a Terra, lá não tem atmosfera, não tem ar, mas tem gravidade. A gravidade não depende do ar. Na verdade, o ar que nós temos aqui no planeta Terra, ele é justamente puxado pela força gravitacional e fica. É tanto que muito longe a força é menor, ele é rarefeito, não é tão juntinho como na superfície. É por isso que quando você vai para uma altitude, um lugar muito mais alto, tem dificuldade de respirar, porque o ar está mais solto. Quando ele está mais longe, você tem que puxar a quantidade de ar de mais longe. Então você tem que forçar o seu pulmão. Os atletas, né, principalmente futebol no nosso país aí, América toda aqui, os times que vão jogar lá, o atletismo, futebol, basquete, qualquer que seja o esporte, eles têm maior dificuldade lá. Por quê? Não estão acostumados, tem que forçar o pulmão mais, portanto cansa mais rápido do que aqui, tá? Tem essa diferença. A bola, por exemplo, no futebol, quando lança a bola, ela tem uma quantidade de ar menor para ela vencer. Ela vai mais rápida. O cara corre mais, puxa o ar, força o pulmão e força as pernas. Quando chega no segundo tempo, geralmente, são 90 minutos aí, 2 tempos de 45, né? No futebol, aqueles que estão acostumados na parte mais baixa sentem bastante. Então eles cansam mais rápido, ok? Então vamos lá então? Então a Lua também tem essa diferença. E não confunda, a gravidade é menor, mas a diferença principal é que lá não tem atmosfera. Tem gravidade. Então as medidas de massa pela equação m igual a F sobre A, quer dizer, massa é força sobre aceleração. É importante entender isso aí, tá? O que define a massa de um objeto, nós percebemos que para medir o valor de m, nós devemos puxar o objeto com uma força F, ou empurrar, né? Conhecida, você tem que conhecer essa força e medir o valor da aceleração. A variação da velocidade que te dá a aceleração, né? Com instrumentos, em laboratório, é possível você fazer isso, bem tranquilo, fazer essas medidas. Tem como você medir a força com o dinamômetro e tem como você medir a aceleração com a variação da velocidade, tá? Ela percorreu, segundo o cronômetro, né? Percorreu tantos centímetros em tantos segundos. Pronto, você consegue. Então, o quociente, que é a divisão, né, entre a força e a aceleração, vai fornecer o valor da massa, de m, né? Na prática, esse processo de obtenção de m seria de difícil execução. Por isso, nós utilizamos um método muito mais simples. O que é que nós empregamos? Um objeto muito mais tranquilo, que, na verdade, ele não mede a massa, mas, através dele, nós podemos encontrar a massa, que são as balanças. As balanças medem, na verdade, o peso, a relação que tem, mas fazendo a conversão com a gravidade que nós temos e deixando elas bem mais, como é que fala assim, deixando elas auferidas, né? O Inmetro mesmo pode fazer isso, aí ela vai medir direitinho a massa, faz a conversão e aí você tem a relação de peso e massa. Então as balanças é o instrumento utilizado. Todo mundo já viu por aí, de um jeito ou de outro, está habituado com as balanças, correto? Quando uma balança de braço está equilibrada, eu tenho em um dos pratos o objeto cuja massa m desejamos medir, e no outro massas conhecidas. Essas aqui que nós temos aqui,
Acho que quem já viu antigamente aqueles pezinhos do lado ali, todos eles com um valor, para poder você achar o valor do outro, né? Porque uma melancia, por exemplo, um melão, uma laranja, eles têm massas diferentes, com o mesmo tamanho. Então, concluímos que se está em equilíbrio, o peso de um é igual ao peso do outro. Como esse aqui é conhecido, já tem até os valores gravados direitinho ali, você consegue saber o que tem do outro lado. Claro que aí é quando parar de balançar, né? Ficar equilibrado, certo? Com o valor de G sobre as massas, M e M' é o mesmo, está no mesmo lugar, a balança está na mesma distância do centro da Terra. Então, o que nós temos? P igual a mg, P' igual a M' vezes G, né? Então, quando isso acontece, o peso é igual, a massa é igual. Aí você fala, eu quero 2 kg de tomate. Colocou aquela símbolo de 2 kg ali, a massinha de ferro, né? E aí, do outro lado, quando equilibrar, porque aquela quantidade de tomate é 2 kg. Então, é possível a gente fazer essa relação com as balanças, tá bom? É muito importante utilizar a balança para isso. Logo, né, o que nós temos? Mg igual a M'G. Como G é igual, corta G com G, matematicamente, M igual a M'. Aí você, matematicamente, você consegue provar que aquilo é correto. Todo mundo sabe no dia a dia, no cotidiano, da maneira como trabalha. Mas matematicamente também te prova utilizando as equações, certo? Está em equilíbrio, forças iguais. Como a força peso que está atuando, pesos iguais. Gravidade iguais, as massas também são iguais. Essa é uma relação matemática bem interessante e é utilizada no dia a dia, né? A massa do objeto ela é dada pelo valor das massas conhecidas que equilibram a balança. Isso aí é a massa. Então, comentando a nossa massa, né? Olha bem, o mesmo exercício agora é colocado na balança. Qual é o valor dessa massa? Se eu conheço essa aqui, está em equilíbrio, eu sei que o valor de M é o valor de M'. Se eu tenho aqui 5 kg, então aqui também entrou em equilíbrio, tem 5 kg. Certo? É um instrumento que está medindo com equilíbrio. O processo da balança só pode ser usado em locais onde os objetos têm peso. Se você tivesse, por exemplo, olha aqui, em uma região do espaço, onde um objeto estivesse isolado, afastado da influência de qualquer objeto celeste, isto é, em uma região em que fosse constante a ausência de gravidade, como vimos um exemplo aí, lá no espaço, nas estações orbitais, né? Se você deixa no espaço, nesses ônibus espaciais, a pessoa lá, sem outra força agindo, a gravidade sendo zero, então, como é que você pode usar a balança lá? Porque, pessoal, como é que é a balança? Mesmo a balança eletrônica, né? A balança que nós temos aí, digital. Você coloca alguma coisa sobre ela, a balança de farmácia, você sobe lá e está em cima dela. Ela se opõe à força que você faz sobre ela. Quando entra em equilíbrio, se ficar mexendo, você fica aqui e fica balançando, os números ficam oscilando, né? Então, quando entra em equilíbrio, quer dizer, a força que você faz sobre a balança é igual à força que a balança faz sobre você. Mantém o equilíbrio. Forças iguais, nós temos então o valor estabelecido ali, correto? Pronto. Mas e lá? Lá não tem a força-peso para forçar a balança. Se ficar na superfície da balança, não vai fazer força nenhuma sobre a balança, porque a balança ela é uma força sobre ela. Vamos lá então. É isso que nós estamos comentando aqui. Aí a massa, né, o objeto poderia ser medido por meio, a massa do objeto, faltou um D aqui, poderia ser medido por meio de que relação? Aí só através da força. Você tem uma força aplicada, mede a aceleração, né? Como eu falei, com objetos aí, filmando mesmo. Quando se filma, você consegue, depois no vídeo, fazer essa relação. E ela é válida em qualquer situação. Olha aí, tá aí, ó. Uma bola de basquete no espaço. Claro que é uma montagem, pessoal, mas olha bem. Aí ele está puxando a bola com a determinada força, se medir a aceleração, a variação de velocidade, aí você sabe a massa dessa bola de basquete lá no espaço.
Essa seria uma maneira de você medir, na verdade, a massa, usando a força e a aceleração. Então, se não tem balança, vai ter que ter outro jeito, né? A ordem de grandeza de uma força de 1000 newtons é comparável ao peso de... 1000 newtons é uma força. Se eu quero comparar com peso, que é uma força também, será que 1000 newtons a gente compara com o peso de quê? De um lutador de boxe peso pesado, de um tanque de guerra, de um navio quebra-gelo, de uma bola de futebol ou uma bolinha de ping-pong. Qual deles teria, na verdade, uma força, um peso, né? Comparável a 1000 newtons. O peso deles comparável a 1000. Como é que eu encontro o peso? Peso é igual a massa vezes gravidade. Supondo que a gravidade no planeta seja 10, para facilitar, eu tenho que 1000 do peso dividido por 10, que eu quero comparar com 1000, vai dar 100 kg. Qual desses aí poderia ter em torno de 100 kg? Um navio, um tanque, a bola de futebol, a bola de tênis ou o lutador de boxe? O lutador de boxe, com certeza, 100 e poucos quilos ali, né? 120, 130, até 100 mesmo. 98 kg. Então, um lutador de boxe peso pesado aí, nós temos, na verdade, um valor de peso comparável a 1000 newtons. Então, você pode fazer essa relação e entender direitinho o que é peso, né? A massa dele compara com a força de 1000 newtons. E isso na gravidade da Terra. Um astronauta com vestimenta própria, para descer na Lua, foi medido o seu peso na Terra. Na Terra, mediu e obteve o valor de 980 newton, aqui no nosso planeta, com vestimenta e com tudo. Para o conjunto astronauta e vestimenta. Qual é a massa do conjunto dessa pessoa e da vestimenta? Bom, peso, massa vezes gravidade. Ali, Newton é peso, é o peso dele na Terra. E a gravidade é 10, então teria um conjunto de 98 kg. Então, esse astronauta tem uma massa de 98, ele e a roupa. São com a massa de 98 kg, certo? Foi só pegar o valor do peso, dividir pela gravidade, para você ter a massa. Agora, nós temos uma outra pergunta. Na Lua, qual seria a massa desse conjunto? Pessoal, a pessoa e a roupa, a massa é feita dos materiais que eles estão ali, a quantidade de matéria. Saiu dali, foi para a Lua, será que a matéria ela se comporta diferente? A pessoa mudou de massa? Será que a roupa mudou de massa só porque foi para a Lua? Claro que não, né? Então vamos lá. A gente vê, na verdade, que... Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos lá, pessoal? Então, olha bem, seria o mesmo valor de 98 kg. A massa de um corpo não muda, independente do local onde se encontra. A massa é a quantidade de matéria do corpo. O que muda é o valor do peso, que depende da aceleração da gravidade. A massa não depende do peso, né? E qual seria na Lua o peso do conjunto? Olha bem, agora a Lua tem uma gravidade de 1,6 e a Terra é 9,8, 10, né? Então, peso da Lua, olha aí, 98 kg, que é a massa, que não mudou, e a gravidade de lá é 1,6. Multiplicando, deu 156,8. Quilograma metro por segundo quadrado, nós sabemos que é Newton, né? Então, 156,8 Newton. Tinha 980 Newton aqui na Terra e lá só 156,8 Newtons, tá? Então, é um exercício tranquilo que a gente viu aí direitinho fazendo aí e mostrando essa diferença do planeta. Olha bem, nós temos, na verdade, essa relação do peso e da massa, ainda mais falando com Lua e Terra, né? Porque são os mais conhecidos que nós temos aqui. Poderíamos citar aí Marte, citar, por exemplo, outros planetas, o próprio Sol, né? Sabemos que tem uma gravidade muito maior. Essa relação que nós temos de peso, ela muda
conforme muda o local. Inclusive aqui na Terra, por exemplo, nós temos, mudou a altitude, eu acabei de falar há pouco aqui, explicando para vocês, que a bola corre mais rápido lá em La Paz, na Bolívia, capital da Bolívia, do que aqui em Porto Velho. Porque lá tem o quê? Tem uma atração gravitacional um pouquinho menor. Com a altitude muda essa atração. Muda a pressão, nós vamos ver mais tarde também no estudo aqui no primeiro ano, e aí a bola fica mais veloz, porque ela encontra menos resistência, né? A força-peso, ela puxa tudo para baixo, só conforme vai aumentando a distância a partir do centro da Terra, ela vai diminuindo essa força gravitacional. Força depende da distância. Nós vamos estudar isso também quando estivermos estudando gravitação universal, que é uma aula ainda na unidade 2, ainda antes da unidade 3, vamos estar trabalhando a atração gravitacional, que é a força gravitacional. E vai ver que a força depende da distância. Então você vai ver que com a altitude, a gente muda também o valor da força. Mudando o valor da força de atração, você muda o valor da aceleração da gravidade, ok? É muito importante entender essa relação. Vimos aqui que a balança, ela mede a massa através de uma força gravitacional. A força que você faz sobre ela. Todas as balanças têm um sistema de molas. Essa mola é comprimida, que você sobe, você vê que você está vendo que a balança dá uma mexida ali. Por quê? Tem molas. Essas molas trabalhando ali, elas sentem o efeito e aí faz uma conversão para a medida, e aí você tem até o sistema hoje com computadores, com chips, né? E aí você transforma isso em números. E ainda tem o desconto já da gravidade, a divisão pela gravidade, pelo valor. Então, se uma pessoa, por exemplo, eu estou em Porto Velho, vou pedir uma balança de uma empresa lá de São Paulo. São Paulo é mais ou menos ali em torno de 800 a 900 metros acima do nível do mar. Se a balança vem de lá, quando chega aqui em Porto Velho, que é só 70 metros acima do nível do mar, o que você precisa fazer? Precisa aferir. Você precisa ir lá e mudar a balança. Por quê? Aqui são uma diferença de 900 metros, mais ou menos, de lá, então ela vai medir diferente. Tem que ir lá regular a balança antes de colocar. Senão você não está medindo direitinho, tá? Então, todos os equipamentos, nesse caso que mede, são balança, né? Você pode comprar para a fazenda também, para medir o gado, por exemplo, direitinho. Você tem que fazer a regulagem. Tem vezes que a pessoa fala assim, vende o gado, vende bastante gado lá. Mas chegou lá no frigorífico e deu diferente. Mas será que a sua balança estava regulada direitinho? Será que a do frigorífico está regulada direitinho? Aí você precisa ter ideia. Também não deve ser enganado, né? Ok, pessoal? Então, lembrando que peso é igual a massa vezes aceleração. Usando a relação do peso e da gravidade, eu encontro a massa. É assim que as balanças fazem, faz essa relação matemática, tá bom? Então, vamos lá que a nossa aula, lembrando que a nossa aula continua, né?